Olá pessoal, meu nome é Rafael Santos e estamos aqui em mais um preview da Casa Nerd, onde a gente mostra para vocês os jogos que estão vindo por aí, os jogos que estão em financiamento coletivo, com protótipos ou então versões digitais, como já aconteceu com o Dogs Card Game. E hoje vamos falar do bom do videogame, o bom do videogame, que é um jogo que tá por aí assim: olha, estou vindo, olha, estou vindo. Que é um jogo do André Negrão e do Patrick Mateus. É um jogo onde você vai ser uma criança na década de 90, onde você vai locar jogos de videogame, vai querer seu nome lá no pessoal dos famosos da locadora, vai tentar conquistas, vai prometer estudar para os seus pais, vai pegar a revista para colocar password. Então é um jogo bem nostálgico para quem é gamer da época dos videogames, mas também é um jogo cheio de estratégias e mecânicas bem interessantes para quem gosta de jogo de tabuleiro. Então você só vai sair ganhando se você gostar de videogame e se gostar de mecânicas bem interessantes. Então a gente fez uma partida com os criadores do jogo, mais convidados. Você vai ver agora os criadores do jogo contar para vocês como é o jogo, as regras, e depois vai vir um outro vídeo com a partida completa do O Bom do Videogame, tá certo? Se você gosta da Casa Nerd LOL, quer que ela melhore a estrutura dos vídeos que a gente coloca para vocês, pra gente poder fazer lives com maior qualidade, a gente poder gravar vídeos de gameplays digitais com maior qualidade, por favor, considere apoiar a gente no Padrim. O link está na descrição desse vídeo. Se você ainda não puder nos apoiar, mas quer ajudar a gente, por favor, vai na descrição desse vídeo que tem um link para onde você pode encontrar vários jogos na Bravo Jogos. Então se você comprar lá, você vai nos ajudar através desse link, tá bom? Então vamos conhecer as regras do O Bom do Videogame. Fala pessoal, quem está falando aqui é Patrick Mateus, sou um dos designers de O Bom do Videogame. O outro designer é o André Negrão. Galera, vou explicar aqui para vocês como é que vocês jogam o bom do videogame. Vamos lá. Esse aqui é o bom do videogame. Vocês são crianças no início dos anos 90. O objetivo é ser o melhor jogador de videogame do bairro. Como que o jogo funciona? Você vai pegar fichas de ação nessa grade, ativar uma ação que está diretamente acima ou à esquerda da ficha que você pegar, e você vai reunindo essas fichas para fazer combinações de estilo poker para zerar os jogos. Por exemplo, aqui ó, peguei aqui ó, 3, 4, 5 e 6. Uma sequência de 4 fichas, e elas já seriam necessárias para zerar o seu Nial, que é o jogo inicial que vem com você quando você compra o videogame. Aqui na locadora nós temos vários jogos com diversas combinações, e os jogadores irão juntar essas combinações na mão para zerar os jogos. Por exemplo, aqui a gente tem o Amazônia, seriam 4 fichas da mesma cor, ou aqui o Lodestar, que seriam 2 duplas, tipo 2-2 e 5-5. E tem diversos tipos de combinação que vocês vão precisar juntar para zerar o jogo. Ok, eu vou voltar aqui na grade aqui de ações e eu vou explicar como funciona cada uma dessas ações, que elas são as atividades que a gente faz com maior frequência no jogo. Por exemplo, se eu pegar aqui, ó, peguei uma ficha e ativei aqui, ó, essa ação aqui que tem 2 fichas de botão. Eu venho aqui logo embaixo da grade, nesse saquinho, e pego 2 fichas aleatoriamente e coloco na minha mão. É uma ação que te aumenta muitas possibilidades de jogar, só que você não sabe o que vai sair dela. Aqui uma outra ação seria essa aqui, ó, em cima, que é 2 graninhas e uma promessa de estudo. Quando eu pego aqui uma ficha e ativo ela, eu pego 2 graninhas e elas me servem para alugar jogos e comprar revista na locadora, mas por pedir tanto dinheiro assim, eu também faço uma promessa de estudo, que eu estou prometendo aos meus pais que eu vou estudar. Essa promessa de estudo é uma coisa ruim, que só te atrapalha a jogar.
Nós temos aqui uma mão de ficha que atualmente está com 5. Nós podemos ter até 8 fichas. E essa ficha de promessa de estudo, ela só te atrapalha a juntar outras fichas. Você não consegue jogar com ela. Entendi. Então, ela só fica aí para encher o espaço. Tem uma outra ação aqui que também envolve promessa de estudo, que é essa última aqui de baixo, aqui na esquerda, ó, que é o pedido de presente. Quando a gente faz aqui essa ação, nós vamos lá embaixo, lá na área da loja. Peraí, deixa eu ir na loja. 3 jogos que são sempre lançamentos. Quando a gente faz isso, a gente pode pegar um jogo e levar ele para nossa casa. Quer ver, Patrick? Pega, por exemplo, aqui o Bounty Hunters. Aí a gente pega um presente, aí levou lá. Só que quando você pede um presente para seus pais, você tem que prometer estudar os tubos. Então você pega também 3 promessas de estudo e coloca lá na sua mão. Então aqui, por exemplo, aqui na nossa mão, ó, a gente já estourou. Então se tivesse no jogo mesmo eu fizesse isso, eu já teria que descartar uma ficha de jogar a minha escolha lá para descartar. Ok, então eu tenho aqui esse monte de promessa de estudo que eu estou prometendo estudar. Como é que eu me livro delas? Só tem um jeito. Não tem como enrolar os seus pais. Você vai ter que estudar. Aqui nós temos a ação aqui, ó, que tem 2 corujinhas aqui na grade de ação. Ela é o estudo duplo. Você pega a ficha e você remove 2 promessas de estudo quando você pega ela. E temos aqui uma outra ação que tem uma corujinha e a grana. E quando você faz ela, você remove uma promessa de estudo e ainda ganha uma graninha. Aqui a gente fala que esse é ir lá na casa da avó, né? Você se comporta bem e ainda leva uma mesada. Ok, aí a gente tá juntando esse monte de grana. Para que essa grana toda vai servir? A primeira delas é para comprar uma revista. Nessa ação aqui da revista, quando a gente pega aqui, a gente paga uma graninha para pegar uma revista do jornaleiro. Então a gente aqui volta uma graninha para cá, vai lá embaixo na banca de revistas e ali nós temos 3 revistas. Você pode escolher qualquer uma e todas elas têm um cristal. Quer ver, Patrick? Pega aqui essa do meio aqui pra gente. A revista, ela contém um detonado para zerar os jogos. Essa aqui, por exemplo, que a gente escolheu, ó, repara que na aba dela ela tem 2 ícones, que é um ícone de tiro e de RPG. Essa é uma revista que ela serve para zerar os jogos de tiro e RPG. Como é que a revista funciona? Ela funciona como se fosse um coringa para qualquer ficha de jogar. Então, se eu tivesse aqui, por exemplo, aqui, ó, na minha mão, o 7, o 8 e o 9 azul, eu tenho quase uma sequência de mesma cor de 4 fichas. Só estaria faltando aqui o 6. Aí eu poderia usar essa revista como se fosse o 6. Aqui tendo esse coringa. Como é que a gente usa? A gente já pega o cristalzinho da revista e move lá pro nosso caderninho de password. Aqui já no caderninho de passwords, toda vez que a gente pegar um cristal, a gente já pode alocar ele nos nossos passwords em cima dessas fichas aí de acordo com a cor do cristal. Por exemplo, esse verdinho aqui, eu já poderia colocar aqui ou aqui. E repara que ele tem umas sequências que funcionam tipo palavras cruzadas. Quando você fecha linhas ou colunas, você ganha pontos ou recursos na hora. Legal. Então, se eu colocar esse verdinho aqui, ó, eu já faço um estudo. Aí eu já poderia me livrar de uma promessa de estudo na hora. Se eu colocar aqui e depois fechar essa coluna, eu faria 4 pontos. Se eu conseguir depois fechar essa linha, eu faria 2 pontos no final da partida. Outra forma também de pegar o cristalzinho é quando você zera os jogos. Aqui, por exemplo, aqui o Bounty Hunters, se a gente descartando essas fichas de jogar, mais a revista para zerar ele, aí eu colocaria já aqui minha ficha de jogar, zerei.
E eu moveria também esse cristal pro meu caderninho de passwords e alocaria também. O detalhe do caderno de passwords é que assim que você pega o cristal, você é obrigado a alocar ele na hora. E você depois não pode mexer no local que você colocar. Então tem que ser uma decisão permanente. Ok. Outra forma de você usar o seu dinheirinho é alugando jogos. Aqui no Bom do Videogame, nós iremos fazer ações nessa grade de ações, um jogador por vez. Tipo, primeiro, no caso, primeiro o branco, depois o azul, depois o verde, depois o rosa. Depois que todo mundo fizer pegar uma ficha e fizer uma ação 3 vezes, chega o final de semana e nós iremos a locadora alugar os jogos. Mas tenho aqui essa ação aqui, ó, que tá logo a primeira aqui da linha de cima, que ela é a ida na locadora. Se eu pegar uma ficha e ativar essa ação, eu já vou na locadora na hora. Como é que funciona a locadora? A locadora, você paga uma graninha, aluga um jogo. Você aluga um jogo colocando o seu meeple em cima dele. Por exemplo, aqui, ó, paguei uma graninha, aluguei aqui o Turbo Trophy. Mas tem um detalhe. Jogos na locadora que tem o cristal de lançamento, a locadora cobra mais caro. Por quê? Porque a locadora cobrava mais caro nos jogos lançamentos naquela época. Então, se eu quiser alugar ali, por exemplo, o Buccaneer Deer, eu tenho que pagar 2 graninhas para a locadora. Paguei 2 graninhas, peguei o meu meeple e coloquei lá. Então, aqui nesse momento, eu já poderia jogar 3 jogos, né? Tem o Nial, que é o jogo que vem com o meu videogame, e agora também poderia jogar o Turbo Throttle e o Buccaneer Deer até o final de semana. Passando a semana, a gente devolve ele para as locadoras. E tem um detalhe, quando o próximo jogador vier alugar os jogos na locadora, ele não vai poder alugar os jogos que eu já aluguei, porque ele chega lá e esse jogo já está alugado, né? O jogador rosa já levou para casa. Então ele teria que alugar outra coisa. Então é interessante os jogadores eles terem aquela ideia de acordar um pouquinho mais cedo ou correr na locadora para alugar os jogos, senão você chega lá e pode não ter muito o que jogar. Aqui numa partida de 4 jogadores, quando a gente pegar fichas até sobrar só 4 na mesa, vai ter terminado e a gente vai pro final de semana. Aqui faltou só uma ação de explicar, que é essa última aqui, ó, que a gente chama de iniciativa, ou acordar cedo. Quando a gente pega, a gente coloca aqui o nosso marcador de iniciativa aqui, ó, na próxima semana. Isso garante que na próxima semana eu vou ser o primeiro jogador. Mas tem um detalhe, no Bom do Videogame a gente faz o ajuste de iniciativa antes do final de semana. Então, quando chegar a hora da gente ir na locadora, o jogador rosa ele já seria o primeiro a alugar os jogos. Então aí no caso aqui a gente já ajustaria a iniciativa, mantendo a ordem anterior, alterando aqueles que alteraram a iniciativa, e ia pro final de semana. Tem um detalhe também, normalmente nesse tipo de jogo, quando a gente pega iniciativa, pode ajustar aqui de novo. Quando a gente pega iniciativa, tipo rosa pegou iniciativa, ele vai ser o primeiro. Se outro jogador pegar a iniciativa depois dele, isso garante que ele vai ser o segundo. Ou seja, quem faz a ação da iniciativa primeiro, garante que vai ser com certeza o primeiro na próxima semana e no final de semana atual. Agora eu vou explicar para vocês... E tem a troca também, André. Faltou a troca dessa ação aí. Faltou a troca. Quando você faz essa ação da iniciativa, você também pode trocar uma ficha da sua mão por uma da mesa. Então eu poderia pegar qualquer uma ficha da mesa e colocar uma ficha da minha mão no lugar dela. Inclusive a ficha que eu acabei de pegar para fazer a ação, se eu quiser. Só não pode fazer com a promessa de estudo. Promessa de estudo você nunca engana seus pais. Isso, a única forma de você fazer de você se livrar dela é estudando. Então vamos lá. Eu vou explicar o resto das regras aqui, também já explicando as condições de vitória. O que vocês precisam fazer para ser o bom do videogame? A primeira coisa que vocês farão, e com mais frequência, é zerar jogos. Cada jogo ele tem uma combinação de ficha para ser zerado e uma estrela em cima, com a pontuação dele. Quando você zera aquele jogo, você ganha aquela pontuação no final da partida.
Então, por exemplo, aqui, digamos que eu tenha descartado aqui as fichas, por exemplo, para zerar o Turbo Throttle. Eu pego uma fichinha lá no meu marcador e eu dou um flip nela para uma medalha. Essa medalha indica que eu zerei o jogo e que eu vou ganhar aqueles 8 pontos no final da partida. Aqui no Buccaneer Deer, por exemplo, eu preciso de 3 fichas da mesma cor. Do mesmo valor. Se eu descartar ele, eu ganharia 5 pontos no final da partida. Mas aqui tem um detalhe aqui da fichinha. Vocês viram que ela, do outro lado da medalha, ela tem um playzinho? Uhum. Esse play é o jogar. Aqui, por exemplo, na mão do jogador, eu tenho 3. São só 2 fichas. Ainda não é suficiente para me zerar o Buccaneer Deer, que precisaria, por exemplo, de 3. Eu consigo jogar. Então, se eu descartar, por exemplo, o 3-3, eu pego lá a minha fichinha e jogo o Buccaneer Deer. Vou ver aqui o cristalzinho do meu caderno de passwords, né? E só joguei o Buccaneer Deer. Quando a gente joga, a gente ainda não ganha os 5 pontos. Mas esse jogado, ele me facilita zerar o jogo. Ele funciona na prática como se fosse um coringa, igual a revista. Então depois, para me zerar ele eliminaria um número e eu só precisaria, por exemplo, de 2 fichas de números iguais para zerar ele. Tem um detalhe também que é importante a gente colocar a ficha tanto zerando como jogando, que é porque a gente fica muito empolgado. Toda vez que a gente coloca uma ficha num jogo, a gente fica tão empolgado que a gente quer jogar mais. Então a gente vem aqui à esquerda da locadora, que tem uma fileirazinha aqui de fichas, e a gente pode pegar uma ficha dessas e mover para nossa mão para continuar jogando e zerando mais jogos. Então, quanto mais dessas fichas vocês forem colocando nos jogos, mais empolgado você vai ficando e alimentando novamente a sua mão de fichas. Ok, zerar jogos então é uma das formas de ganhar o jogo. Uma outra forma de ganhar o jogo é jogando muitos jogos. Para cada jogo que você colocar uma ficha, tanto de zerar como jogar, acima do 5º jogo, ou seja, do 6º para cima, você vai ganhar 2 pontos para cada jogo que você jogou. E tem um detalhe, tem uma disputa de maioria. O jogador que jogar mais jogos do que todos os demais, no final da partida, ele ganha 8 pontos sozinho. Se der empate, os jogadores empatados ganham 4 pontos cada um. Então, quanto mais jogos você jogar, melhor. Outra forma de ganhar o jogo é conhecendo as novidades, que tem a ver com os cristais de novidade. Lá no seu caderninho de passwords, ele tem várias pontuações que você pode obter fazendo linhas e colunas. E essa pontuação, ela é somada à sua pontuação no final da partida. E aqui também tem uma disputa de maioria. O jogador que no final da partida tiver mais cristais alocados no caderno de password, ele ganha 8 pontos sozinho. Se 2 jogadores empatarem, cada um ganha 4 pontos. E a última forma de ganhar, ela tá aqui ó, lá no fundinho, lá perto lá do jornaleiro e da loja, que são as reputações. Essas reputações são outras crianças na locadora que são conhecidas por seus feitos incríveis. E você quer igualar esses feitos para ter uma boa reputação também. Ela tem uma condição para ser atingida e uma pontuação. Você ganha essa pontuação assim que você atinge aquela condição. Por exemplo, aqui nós temos aqui, ó, jogar 3 jogos de plataforma, jogar 3 jogos de luta, jogar 3 jogos de esporte. Se um jogador ele conseguir uma dessas condições, ele pega essa ficha de reputação e leva para ele ganhando aqueles 8 pontos sozinho. Imediatamente. Imediatamente. E aí que tem um detalhe. Só o jogador que fizer isso primeiro ganha a reputação. Então, se um jogador aqui jogar 3 jogos de plataforma e pegar essa carta, o próximo jogador que jogar 3 de plataforma não vai ganhar nada. Então, só quem faz primeiro leva. Só lembrando que todo zerado é também um jogado. Sim.
Então, se você zerou 2 de plataforma e o último você só jogou, você leva do mesmo jeito. Essas reputações elas vão mudar assim que a gente der o reset aqui na mesa. Mas eu vou explicar elas aqui só para vocês saberem mais ou menos como funciona. Essa aqui, por exemplo, seria jogar 10 jogos diferentes. Essa aqui seria ter, ao mesmo tempo, 7 promessas de estudo na sua mão. Essa aqui seria ter uma revista de cada gênero. E essa última aqui seria zerar jogos dessas dificuldades. Zerar 2 jogos de dificuldade fácil, 2 jogos de dificuldade média e 2 jogos de dificuldade difícil. A dificuldade do jogo são as caveirinhas que estão em cima de cada jogo. Em toda partida a gente sempre vai ter uma reputação de zerar. Essas reputações aqui elas são semi-aleatórias. Tem grupos que saem sempre que 3 de jogar gêneros, uma de jogar jogos, uma de zerar jogos e 2 reputações variáveis. Okay. Muda um pouco com o número de jogadores, pode ter um pouco menos ou um pouco mais dessas daí. Isso. E tá escrito atrás das cartas. Esse aí é o setup de 4 jogadores. Para 5 jogadores, por exemplo, entra mais algum. No final de cada semana, a banca e a loja abrem 3 revistas novas, 3 presentes novos. E a locadora 2 novidades. Aqui no caso abriria essa e essa. E o jogo ele é projetado para terminar tudo. Então no último round vão abrir as 2 últimas cartas da locadora. Vão terminar de abrir as 3 últimas revistas e os 3 últimos presentes. Então todo mundo vai jogar, né? São quantas rodadas? São 5 no total. Aí todo mundo joga as 5, não tem um final diferente, não? Não. Beleza. Todo mundo, no final do jogo, todo mundo... É como se fossem 5 semanas, então. Isso. E deixa eu ver se... Vai começar hoje e daqui a 5 semanas termina a partida. Então deixa eu ver se eu entendi direito a parte... a parte de jogar. Aí no caso, se eu colocar, por exemplo, no Buccaneer, se eu colocar 2... Aí atingir esse ponto aqui, que é o ponto de jogar, eu posso parar aí, né? É como se eu posso botar esse ícone aqui de jogar para ter no futuro um coringazinho, né? Isso. Para jogar são sempre 2. Então tem um símbolo, tem um lembrete visual em cima. Tô vendo. Carta que tem o playzinho e tem também lá uma ficha com exclamação. Essa ficha da exclamação é a empolgação. Você passou dali, você pega a ficha da trilha de empolgação ali do lado. Peraí, quando passa, pega a ficha, certo? E aí no caso, nesses que tem 4, aí eu só botei 2 fichas, aí fica um coringa assim. Pra jogar é só 2, mesmo assim, é a mesma coisa. A temática disso daí é o seguinte: o jogo lá da década de 90 que a gente jogava Mega Drive, Super Nintendo, essas coisas, você jogava ele, mas não tinha save game, não tinha muito save game, no máximo um password. Então você lembrava, mas você não continuava do ponto onde você chegou. Então você tinha alguma vantagem para fechar o jogo, mas não era tipo um salvo, né? Certo, mas esse com 4 aqui, ele cobre só 1, né? Aí ele teria que fazer... Você precisaria de uma dupla e uma carta qualquer. Beleza, então. Então, pessoal, esse aí foi as regras do O Bom do Videogame. Já já a gente vai ver uma partida completa, beleza? Falou!